Junho foi um mês de detox e de muita clareza. Eu acabei por desinstalar as aplicações de tudo o que era redes sociais durante 3 semanas e foi muito interessante essa experiência. Nunca o tinha feito, acho que já usava redes sociais há largos anos, mais de uma década fácil, e foi a primeira vez que desinstalei tudo e honestamente estava a precisar. Deu para perceber o quanto estava a ficar habituada àquela rotina e de a qualquer momento em que sentisse um mínimozinho de aquele aborrecimento, era muito fácil de clicar num dos ícones para começar a fazer scroll e ver assim umas coisas meio aleatórias. E 3 semanas sem esse scroll imediato, rápido, à ponta dos dedos, permitiu-me voltar a ir buscar aqui algumas paixões como ler e escrever e francamente simplesmente pensar um bocadinho sobre as coisas que francamente o telemóvel acaba por roubar com muita facilidade. Então não só consegui voltar a ler mais e acabar por ter aqui mais umas ideias a saltitar por todo lado, como também notei que em termos da criatividade voltou muito mais ao de cima. Agora, ao fim dessas 3 semanas, voltámos a instalar as redes, até porque durante esse período acabei por pensar muito sobre também aquilo que quereria fazer neste âmbito daqui em diante e de facto cheguei à conclusão que simplesmente viver sem as aplicações instaladas parecia assim um bocadinho desnecessário. Quero acreditar que de facto teria mais controle perante a minha utilização do telemóvel e então acabei por fazer aqui alguns pactos comigo para gerir justamente essa utilização. E voltámos a fazer umas coisinhas, a gravar umas ideias e sem grandes pressões, a ver no que é que dá. Agora, as últimas 2 semanas foram interessantes, foram mexidas, comecei a marcar mais coisas na minha própria agenda. Eu gosto de ser ativa, gosto de explorar coisas. O mundo tem muita coisa para explorar e por isso tenho feito para ir à procura de, sejam eventos, seja às vezes só lojas para conhecer, mas tenho procurado por ir fazer mais coisas. E então, uma das coisas que marquei durante estas 2 semanas era um jantar com meninas que, entretanto, por condições da vida, acabou por ser um jantar apenas de 2 meninas. Portanto, aquilo que era para ser uma Ladies Night passou-se, não deixou de ser uma Ladies Night, apenas numa dimensão um bocadinho mais pequena. E porquê é que isto é relevante? Apenas porque nós equacionamos a possibilidade de remarcar para quando todas estivéssemos disponíveis em simultâneo e acabámos por decidir, olha, sabes que mais, vamos as duas. Vamos ver como é que é e se realmente gostarmos, então depois trazemos a grupeta toda para cá vir conhecer. E assim fomos. E foi engraçado. Eu acho que nós às vezes ficamos um bocadinho presos àquela ideia de que se não está toda a gente disponível, então nada se faz. E isto, aliás, já chegou a acontecer, por exemplo, num âmbito familiar. Eu tenho uma família mesmo muito extensa e como parte de um dos meus objetivos do ano passado era juntar toda a gente, todos os descendentes de um bisavô. Eu queria juntá-los e para combinar datas e naturalmente quantas mais pessoas forem, mais desafiante isto se torna. E então se nós estivermos sempre condicionados pela indisponibilidade de uma pessoa, então nada acontece. Então pronto, foi um bocadinho para exercitar aqui o músculo de ir fazer independentemente das pessoas estarem todas disponíveis ou não. E no fim de contas, fomos a um restaurante ali na zona de Alcântara, simpático, que por acaso já só tinha mais uma mesa preenchida, por isso estava bastante pacato, foi bom. E conversámos muito as duas e deu para divertir bastante, foi giro. Voltei a escrever para o livro. Este é um projeto que já dura há 1 ano e meio e que eu sinto que quero levar e que estou a levar com muita leveza. Tem sido um projeto que tem crescido muito comigo ao longo do tempo e eu acho isso mesmo fascinante. Caramba, 1 ano e meio é espaço
espaço mais que suficiente para acontecer imensa coisa. E já aconteceu mesmo imensa coisa no espaço de 1 ano e meio. E então existem certos blocos, certas passagens que refletem muito bem um período muito específico da minha vida e eu acho engraçado ver essa evolução. Estou curiosa para ver onde é que isso vai dar. De qualquer modo, tenho também aproveitado para ler bastante literatura científica como apoio para a escrita, que é o que me faz também sentido, por isso fazer aqui uma boa camada de investigação também para me preparar. E pelo caminho tenho acabado por adquirir bastante conhecimento, naturalmente aqui na parte da psicologia, que me interessa mesmo muito, muito, muito. E agora, por exemplo, das últimas coisas que estive a ver tinha que ver com a regulação emocional. A regulação emocional e como é que nós podemos lá chegar. E então acabei por até sentir assim um bichinho de felicidade. Na realidade foi felicidade, porque as circunstâncias em que eu consumia mais literatura científica era na altura em que estava a fazer a minha licenciatura. E até porque o campo que eu estava a estudar era mesmo de ciências, mas fiquei também muito satisfeita por sentir que a capacidade que eu adquiri na altura, a competência que eu adquiri de ler determinado jargão mais técnico e uma escrita muito específica, não é? Dos próprios artigos, que se manteve e ficou comigo, tanto que neste momento, tudo bem, como todas as outras coisas, não é? Existem artigos que são mais fáceis de ler do que outros, mas que não é por isso que está a ser um entrave. E então voltei aqui a criar quase uma espécie de uma rotina de entre 2 a 4 horas por semana que estão a ser dedicadas àquele projeto. E é isso. Mais uma vez, sem grandes expressões, é para ser quando for para ser e estou muito bem com isso e acho que isso dá-me a leveza necessária para conseguir fazer isto de uma maneira sustentável e a longo prazo. Depois fui a um evento muito interessante que foi karaoke no parque. Nós fomos ali para Monsanto e fui-me reunir com um grupo de desconhecidos para cantarmos karaoke. E foi muito engraçado, foi uma experiência mesmo muito engraçada, porque no meio de um espaço público, onde também havia outros grupos, cada um a fazer a sua coisa, nós estávamos ali a fazer a nossa. E houve uma das moças que até se aventurou logo para ir, que independentemente de ter mais ou menos talento, foi a maneira como ela se expôs perante o mundo, independentemente de quem estivesse a olhar, independentemente de quem estivesse a ouvir, ela estava a fazer a cena dela. E eu achei aquilo tão libertador, mas tão libertador, que tirou-me qualquer pressão. Eu lembro-me durante muitos anos de ter aquele stage fright, aquele receio de subir a um palco ou de quase ser aqui um bocadinho mais um centro de atenção, especialmente perante muita gente, gostava-me mais. Às vezes a voz falhava, as mãos começavam a suar, enfim, era um pandemónio. E então, com a parte de falar, com a parte de apresentar, eu tive muito mais oportunidades para trabalhar isso. No que tocava a cantar, eu retraía-me muito mais. E então foi muito interessante ver um espaço aberto para conseguir sentir-me à vontade, não sentir essa pressão e expor a minha voz de uma maneira que não é tão comum para mim em frente a outras pessoas. E acabei até por ter uma conversa muito interessante com uma amiga após esse evento, em que ela me perguntava assim, mas olha lá, mas o que é que tu vês nesses eventos mesmo? Tipo, o que é que me haviam de dar para eu ter que sair de casa, de propósito, para ir ter com um grupo de desconhecidos, de pessoas que eu não faço a mínima ideia quem são, sem amigos, sem nada como companhia, e só ir para conviver. E assim, pá, por que não? Não é? Conhecer outras pessoas. Às vezes é a questão de conhecer outras realidades, depois obviamente depende do tipo de interesse que demonstras para conhecer outras pessoas. Pessoalmente adoro. Eu acho sempre muito engraçado conhecer outras perspectivas, perceber como é que as pessoas pensam, como é que encaram o mundo. É isso, como é que se apresentam perante a vida. Por isso para mim fascina muito, compreendo que para outras pessoas nem tanto. Mas mais que não seja pela experiência, é mesmo porque não?
o que é que impede, o que é que trava aí? E então, pronto, para mim estou muito mais facilmente predisposta, se calhar, do que essa amiga para fazer esse tipo de atividades, mas foi uma que gostei mesmo muito, foi muito interessante. Depois ainda houve tempo para ir a um concerto do Out Jazz e arranquei, estive lá para aí 1h30 a ouvir música. Por acaso podia ter apontado o nome da artista, mas não apontei e não fixei. E foi tão bom, foi chegar, estender uma toalha que tinha levado comigo, porque pensei, um concerto ao ar livre, numa quinta, possivelmente vamos poder sentar na relva, e então quis ir preparada. E então estiquei a toalha, sentei-me, descalcei-me e fui existir durante 1h30 naquele parque, rodeada de estranhos que também eles estavam a existir nas suas vidas, enquanto estávamos a experienciar uma coisa em comum, que era aquele concerto, e aproveitei depois, entre simplesmente absorver aquela experiência, aproveitei para ler um bocadinho e até fazer algumas reflexões. E foi mesmo um momento tranquilo. Acho que tenho procurado cada vez mais momentos de tranquilidade e que me ajudem a recarregar baterias. E é muito bom, especialmente passando dias dentro de 4 paredes, por causa do trabalho, não é? Seja ele num escritório ou em casa, estando remotamente. Sabe-me mesmo muito bem ir para a rua e ir aproveitar as pequenas coisinhas da vida, assim, à beira da natureza, mais que não seja. E tem sido mesmo muito bom. Ainda houve uma outra instância que eu achei muito curiosa, outra vez debater-me com isso, que foi agora com a época dos saldos. Acabei por ir buscar algumas coisas. E o meu padrão, já há muitos anos, que tem sido ver montras, ver as roupas. Gosto muito de ver e buscar o que é que está a acontecer nesse universo. Embora eu não seja muito de aderir a tendências, mas acho graça ver que peças é que surgem, a ver se existe assim alguma coisa que me chame mais a atenção. Mas depois, por norma, era ver muito bem, parece muito gira, ou então não me interessa, mas as coisas que via e que gostava era sempre, ok, vou dormir sobre o assunto e depois logo vejo se quero ou não. E é quase sempre 100% certo que quando eventualmente eu decido que quero a peça, quando eu volto, é quase 100% certo que quando eu volto à loja para ir buscar essa peça que finalmente decidi que queria, a peça já não está lá. Ou porque esgotou, ou porque mudou a coleção, ou sabe Deus, nunca está lá. E desta vez voltou-me a acontecer isso. Eu tinha experimentado um vestido, tinha ficado naquela coisa de, olha, deixa-me ver se realmente quero ir buscá-lo ou não. E no dia em que decidi ir buscá-lo, depois fui correr, eu ainda fui correr 2 lojas, não no mesmo dia, e não havia em nenhum. Portanto, já tinha esgotado o meu tamanho. E então foi do género tipo, olha, pronto, é mais uma vez a mesma coisa a acontecer. Mas da segunda vez que fui a essa loja, acabei por ver outro vestido. E quando o experimentei pensei, pá, sinto-me mesmo bem com este vestido. E entrei no mesmo pensamento. Será que levo? Será que não levo? Será que vou para casa pensar sobre o assunto? Será que não? Depois pensei, olha, sabes que mais? Não. Vou levá-lo. E então saí da loja com um vestido novo, embora não tivesse sido o primeiro que eu tinha visto. E foi mais uma vez aquela noção de que existem mesmo 2 tipos de pessoas no mundo. As que compram quase de uma maneira compulsiva, que é veem pela primeira vez, levam um ponto final e isto, tipo, recorrentemente. E depois há as outras pessoas que veem coisas, até gostam das coisas e pensam que eventualmente lá voltam e depois quando querem lá voltar já não há. E é isto. Por isso, se tu por acaso foste abençoado ou abençoada por quando vais dormir sobre o assunto e decides voltar, a peça ainda está lá à tua espera, parabéns! Eu não usufruo da mesma sorte, mas está tudo bem. Está tudo bem, desfruta.
Pronto, é só o que eu desejo. Foram também semanas de muito calorzinho, deu para fazer muita praia, especialmente ao fim do dia. Tenho descoberto que é uma coisa que me agrada bastante. Às vezes até mesmo sair do trabalho, pegar no saco com a toalha, trocar de roupa e ir para a praia durante um bocado. Os dias estão compridos. Agora durante o mês de verão as coisas também têm estado calmas, não tenho tantos afazeres, tantos compromissos que não me permitam fazer isso. E depois se não dá para 3 horas, dá para 2, se não dá para 2, dá para 1, mas dá para aproveitar na mesma. Então tem sido mesmo muito bom aproveitar outra vez, essa tranquilidade, e os dias estão incríveis. É aproveitar enquanto há. Tem sido esse o pensamento. Houve um dos dias, inclusivamente, que eu já saí de casa até mesmo só depois de jantar. Optei por jantar bem cedo e fui apanhar um pôr do sol, como já não ia ver há mesmo largas semanas. E foi tão bom. Imagina, 9 da noite, na praia, a ver o pôr do sol. Porque não? Sei lá, é um evento como outro qualquer. Eu adoro. Sou absolutamente fascinada pelas cores. E então é daquelas coisas que eu não me canso de fazer. E isso eu já não me lembro se foi numa sexta. Não, mentira. Eu fui ver o pôr do sol numa quinta-feira. E depois, na sexta-feira, quando a minha mãe chegou do trabalho, eu depois até lhe perguntei: olha, estou a pensar em ir à praia, queres vir comigo? Vamos! E então agarrámos as duas nas trouxas e fomos até à praia um bocadinho. A água estava divina. Pessoas que vão dizer que a água é fria, filhos, é a vida que temos, está bem? É o oceano, é normal que o oceano seja frio. Mas estes dias a água tem estado mesmo muito agradável, pelo menos para mim, e então aproveitámos para estar lá um bocadinho as duas e, no fim de contas, acabei por fazer uma das coisas que já desde o ano passado que estava para fazer e ainda não tinha calhado, que era ir buscar uma pizza e comer na praia a ver o pôr do sol. Delicioso. Delicioso. Eu sei que isto não é inovador, mas também o que é que tem? Ok. Há muitas experiências boas na vida que não são ultra inovadoras, mas que não deixam de ser incríveis, e esta é uma delas. Por isso, fica a minha recomendação, se ainda não o fizeste, para fazeres. E foi mesmo tão bom. Foi um momento pleno. É a melhor maneira que tenho para descrever. Foi um momento pleno. Foi mesmo muito bom. E, por fim, a última aventura destas 2 semanas. Fiz a minha primeira compra no OLX. Eu não sabia muito bem para o que é que ia, mas correu tudo bem. A compra em si foi este menino. Esta poltrona, eu fiquei mesmo muito satisfeita. Acabei por levar a minha mãe comigo, porque estava naquela, tipo, uma poltrona, está na casa de alguém, eu vou entrar na casa de desconhecidos assim à toa, eu não sei quem é que me espera, então pensei que ao ir acompanhada seria assim um bocadinho mais tranquilizante, e de facto foi. A senhora que me recebeu foi 5 estrelas, muito, muito, muito simpática. Ela introduziu-me a poltrona, disse: pronto, nós estamos a vender isto porque estava no apartamento do meu filho e já não temos onde pôr, mas ela é mesmo muito confortável. Sente. E eu no dia anterior até tinha passado pelo IKEA para dar tipo uma voltinha e acabei por ir buscar as poltronas. E esta é uma das do IKEA. E então eu já tinha sentado lá do género: olha, deixa eu ver como é que isto é em termos de dimensões, até para perceber se cabia no espaço ou não. E então ela disse: não, mas sente-se que ela é muito confortável, muito fofinha assim. Tá bem, pronto, então deixa lá sentar. Excelente vendedora, tenho a dizer. Ela de facto tinha razão, a poltrona estava mesmo muito confortável. E ainda tentou vender-me uma espécie de um baúzinho que o marido tinha feito em madeira. Eu agradeço imenso, mas de facto só tenho utilidade de momento para a poltrona. Mas foi uma interação mesmo engraçada. Às tantas o marido dela até desceu, que era para ajudar a pôr a poltrona dentro do carro. Note-se que eu tenho andado com um carrinho pequenino. Então foi uma aventura pôr esta poltrona dentro do carro. Mas lá conseguimos. Foi desmontar pés e tudo mais. Coube no lugar do pendura, por isso a minha mãe teve que vir atrás de mim. Eu fui o tempo todo a conduzir, tipo, as velhas, não é? Tipo, colado ao volante, que era para conseguir ver pelos espelhos. Mas pronto, correu tudo bem. Fiquei mesmo muito satisfeita com a compra. E, francamente, com a experiência em geral. Foi uma primeira vez para mim. Mas foi engraçado. Pronto, só mais uma aventura minha.
acho que é isto. Vamos encerrar por hoje o devaneio. Obrigada por estares aí, mais uma vez, e vemo-nos por aí.